Amor aos pedaços. É comum no cotidiano se perceber uma contradição que há em torno das relações afetivas, das relações amorosas. Como é que o amor pode ser tão contraditório? Porque ele gera tantos benefícios e tantos malefícios ao mesmo tempo. O que é que acontece com a amorosidade? Que às vezes ela felicita e às vezes ela causa desdita. Às vezes ela leva ao êxtase e noutras vezes conduz à desgraça. Perguntas como estas, que traduzem o cotidiano das relações emocionais, desafiam aqueles que se debruçam para estudar a questão da amorosidade. Por que, por exemplo, os pais que dizem que seus filhos são as cordas do seu coração, às vezes o tratam com tanta rispidez? Como uma esposa ou um esposo estabelecem relações de extraconjugalidade sem nunca terem pensado na hipótese da separação, quando são questionados. O que faz com que um irmão, em relação ao outro irmão, que diz ser o seu melhor amigo, às vezes tenha posturas tão contrárias, em desfavor ou a desdizer esse relacionamento? Como é que relações de amigos que são tão afetuosas, relações tão promissoras, às vezes se mostram tão rígidas, ásperas, contraproducentes? Como explicar que alguém amando tanto o outro possa fazer o outro sofrer tanto igualmente? Como o amor pode gerar frutos tão díspares? É que quando isso acontece, é que o amor vem aos pedaços. Ele não está inteiro. E aquilo que contradiz o amor não é amor. São partes imaturas, como uma árvore que dá frutos sazonados, maduros, saborosos, e na mesma árvore, numa outra galhagem, numa outra ramaria, surgem frutos ainda verdes, que se você os abocanhá-los, você sentirá travosos, sentirá que eles não estão de forma alguma adequados a serem saboreados. Quando uma mesma árvore apresenta frutos tão díspares, elas lembram efetivamente a pessoa na sua movimentação amorosa com outras que trazem as mesmas características. Algumas vezes as nossas relações são promissoras, são amorosas e, paradoxalmente, de outra circunstância, parece que elas são desditas na mesma relação com a mesma pessoa numa circunstância diferente. É que, efetivamente, quando surgem essas dissintonias, é que o amor ainda não conseguiu se fazer inteiro, amadurecido. Logo, é necessário fazer um caminho para dentro. O autoconhecimento é a chave para alguém que quer atualizar a sua amorosidade, que está numa perspectiva focada de fazer com que a árvore possa ficar mais perenemente com os frutos amadurecidos, capazes de poder servir a alguém que se aproxime dela. Só um orgulho interno fará nos entender porque nesta ou naquela área o nosso comportamento não está alinhado com a amorosidade. Só quando mergulhamos na nossa história de vida, avaliando a nossa juventude e notadamente a nossa infância, é que conseguiremos lograr êxito de perceber de onde vêm algumas das nossas encrencas que nos impedem de exercer a amorosidade de uma forma mais fluida, ou que nos falam de atos que ficaram, em função de lesões, comprometidos e que comparecem hoje trazendo as marcas
de uma infância ferida. Só quando mergulhamos na nossa história, e às vezes quando vamos até o útero, é que podemos entender como é que o nosso comportamento, ele se revela às vezes com uma característica que se contrapõe a uma outra de amorosidade com relação à nossa mãe, por exemplo, ou ao nosso pai, por exemplo. Só quando vamos no útero é que conseguimos explicar, à luz da história, da construção da nossa personalidade egóica, é que conseguiremos entrever pelo que aquele comportamento ele se mostra ambivalente. Quando nos assenhoreamos de ocorrências que se estabeleceram quando estávamos sendo gestados, uma negativa da gestação, um pensamento abortivo, uma tentativa de aborto, um conflito entre os pais acerca daquela gravidez e tantas outras situações conflituosas que surgem e que ficam marcadas no nosso psiquismo infantil, uterino, do feto, e mais tarde elas vêm inconscientemente, perturbando-nos a movimentação e falando-nos de que efetivamente nós trazemos uma dificuldade de alinhar um comportamento desejado em nível consciente com o outro que vem do nosso inconsciente profundo, lá da nossa história intrauterina. A gestação é um espaço sagrado, é um momento muito promissor e muito delicado, de 9 meses. O que acontece nesses 9 meses reverbera ao longo de toda a nossa vida. A puericultura, a obstetrícia, a pediatria e todas as ciências psicológicas que se debruçam sobre o ser humano haverão de valorizar muito mais ainda a importância de uma gestação feliz, uma gestação que possa haver acolhimento, que possa fluir numa gestão de cuidado, de atenção, porque o embrião e o feto, eles estão em formação, mas o espírito, ele já existe, está ali vinculado e está agora modelando um novo eco que deverá reger a personalidade para esta vida, e tudo o que acontecer nesta vida intrauterina haverá de deixar marcas positivas ou negativas para mais tarde. E o amor, na sua manifestação, ele deverá se apresentar com notas dissonantes ou harmoniosamente nesta ou naquela circunstância em relação a esta ou aquela pessoa, pai e mãe, falando, portanto, daquilo que precisamos, talvez, redimensionar nesse mergulho mais profundo, a fim de poder dar conta de atualizar nosso amadurecimento para vivermos uma vida melhor. A doutrina espírita também nos ajuda a compreender mais essas contradições em torno do amor e do desamor que coexistem no nosso dia a dia, quando ela, mergulhando na nossa formação de personalidade, ela nos demonstra que nós somos seres que não nascemos, nós renascemos. E, portanto, há uma historiografia espiritual que antecede o berço, o útero, e que fala de uma ancestralidade multimilenária. Assim, nesse mergulho de autoconhecimento, é necessário aprofundarmos na nossa história, a fim de podermos compreender o aqui e o agora, indo lá, no lá e então, no passado, a fim de que, à luz da reencarnação, possamos entender algumas coisas que só uma psicologia de profundidade reencarnacionista seja capaz de poder atender esse conteúdo volumoso que surge trazendo-nos vicissitudes, ocorrências desastrosas que falam de um amor que não consegue se afirmar e se coloca ambíguo na relação, por exemplo, com uma mesma pessoa. Ora amamos,
ora desamamos. Amor e ódio coexistindo numa relação em que nada se justifica quando se analisa a história dessa pessoa ao longo de uma vida só, desta vida atual. É possível, então, segundo a posição de Allan Kardec, mergulhar nas causas anteriores, dessas aflições que nos impedem de fazer valer um amor fluido, suave e doce, e que fica comprometido aqui e acolá por um ruído na comunicação interpessoal que traduz encrencas de outras vidas. Nós que precisamos desatar e que trazem as suas matrizes, às vezes numa experiência multissecular, às vezes em mais de uma experiência, comumente mais de uma experiência. Do mesmo jeito que também um amor espontâneo, uma capacidade para indultar alguém que não correspondeu ao acolhimento que se deveria estabelecer na conta de pai e mãe, faz-nos também expressar um amor que a psicologia de uma vida só, olhando por uma vida só, não consegue dar conta de explicar o porquê um filho consegue amar um pai que o rejeitou, uma mãe que muitas vezes tentou abortá-lo. E aquele filho traz um amor que se percebe que não é uma máscara, que não é uma defesa social, psicológica, é um amor que surge das entranhas de um ser que já amava a mãe e o pai antes do renascimento, e amava tanto que a agressão, o erro, ou a claudicação no trato da função parental não foi capaz de obliterar, não foi capaz de nublar. Então, o autoconhecimento é ele que fará com que nós possamos ir percebendo que este amor que vem fragmentado, ele possa ir sendo atualizado, se ampliando, a fim de que possamos ir dirimindo algumas dúvidas no âmbito afetivo e possamos ir selecionando comportamentos e ajustando uma coerência que não se mostra efetiva no campo da afetividade. E assim, gerando um amor mais congruente, mais amplo, mais integral, de vez que ele vem aos pedaços, convidando-nos a fazer esse mergulho interno. Desse modo, nesse caminho para dentro, vamos ver inúmeras situações, quais, por exemplo, aquela em que a gente percebe que este amor, ele surge a partir de um pedaço de mim ama, mas eu não amo o outro de uma forma integral, inteira. Eu amo o outro a partir de um ponto do meu ser. Eu não sou capaz de amar o outro com toda a minha personalidade, com todo o meu ser. Quando sou convidado a fazer essa interação mais ampla, eu percebo que não dou conta. É assim, por exemplo, que numa relação a dois, eu dou-me conta que amo o outro apenas fisicamente, tenho uma boa interação física, ou, por exemplo, emocional, mas que à medida em que eu vou me aproximando para um relacionamento mais abrangente, eu dou-me conta que há outras áreas da minha personalidade que não fluem, e eu vou me decepcionando comigo mesmo porque achava que amava o outro. Sim, por exemplo, numa relação de namoro, eu tinha apenas uma atração, tinha uma vinculação até emocional, mas quando eu me aproximo do outro para um entretecimento cultural, para poder lidar com a intelectualidade, para perceber como é que ele funciona no âmbito da sua espiritualidade, para outros aspectos da personalidade, eu me dou conta que não funciona bem. E há uma decepção comigo, porque eu julgava que amava a pessoa. Na verdade, eu amava e amo, mas eu amo setorizadamente. Eu não dou conta, não dei-me conta de que eu não conseguia amar o outro de uma forma mais integral. São contradições que nós apresentamos. Às vezes a gente julga que ama e, na verdade, a gente é amado e não ama. Alguém, uma mãe, por exemplo, que nos cumula de atenção, de cuidados, e a gente julga que a gente se sente bem porque a gente ama a mãe, e às vezes o nosso amor é tão precário. A gente não se dá conta de que a gente está agarrado no amor que nós recebemos, mas nós não conseguimos avaliar muito bem isso. E a gente pensa
que a gente está muito bem, porque ama muito bem aquela mãe, porque expressa muito esse amor, e na verdade nem o é. Nós somos mais amados do que amantes. E achamos que nós é que somos aqueles que devotamos um amor maior. Precariedade no autoconhecimento. Nos equivocamos, às vezes, numa relação de namoro, dá-se assim. O outro nos afoga no amor. E a gente pensa que está se sentindo muito bem porque a gente ama o outro, mas na verdade não é, porque o outro nos carrega. E a gente vai se dando conta de que a relação, ela não é tão amorosa, que nós não sentimos tanto amor quanto nós julgamos ser quando partimos para o mergulho interior, para uma autoavaliação. Então, é necessário poder olhar com otimismo para essa circunstância. Essa nossa fala não é para instalar culpabilidades e nem tampouco para gerar desânimo naquele que vai identificando pelo que não ama tanto quanto achava que amava, ou pelo que aquilo que supunha que era amor não era, ou aonde está os núcleos que geram uma situação que não corresponde à amorosidade. Ao contrário, é para nós nos apropriarmos de nós mesmos. Esse caminho do autoconhecimento, ele fala, portanto, de um processo de autoamor. Só quando nós nos temos nos braços é que nós temos condições de ganhar a autonomia crescente, de poder ir transformando essas áreas que ficaram conflituadas no nosso ser, pontos que não ficaram bem estruturados na nossa personalidade, campos que precisam ser melhormente arados na nossa alma, que revela que num passado mais ou menos longínquo ou próximo, foi, de alguma forma, ultrajado na relação com essa figura ou com aquela figura da nossa convivência familiar, da nossa parentela. Nesse caminho de esperança e de otimismo, compreendendo que esse mergulho interno nos devolve o processo do autogerenciamento e de que esse é o passo fundamental para que, a partir desse autoconhecimento, desse autoencontro, nós possamos estabelecer a autotransformação capaz de nos plenificar de autoamor. É nesse olhar que vai se estruturando, portanto, a nossa caminhada de poder fazer do amor que vai aos pedaços, se constituindo, se engrandecendo na direção do outro, para poder se transformar numa amorosidade mais planificante, numa relação mais efetiva e afetiva, e numa atitude que seja crescentemente engrandecedora, porque nós nos tornamos maiores através da autossuperação, depois de descobrirmos aonde estavam ali agasalhados cantos da alma que precisavam ser iluminados e estavam escuros. Processos que foram aos poucos indo sendo resolvidos a partir de um olhar terno e compassivo, mostrando-nos que às vezes nós amamos a Deus aos pedaços. Temos uma relação com o divino, às vezes apenas mediada pelo culto, mas não conseguimos operar as nossas forças em prol do divino, não conseguimos acionar o nosso entendimento do Criador e conflitamos com Ele acerca das ocorrências da vida que não entendemos, não conseguimos ter uma relação de coração com o Criador porque já estamos ainda presos apenas numa só dimensão da amorosidade, que é importante, mas é uma dimensão. Nós precisamos amar integralmente. E o divino não é o Deus que se apresenta como nosso Criador e Pai, mas também o Deus que é o outro, o próximo que circula conosco, falando-nos da divindade do encontro. Portanto, precisamos amar o outro,
com todas as nossas forças, ou seja, com todos os nossos cuidados, mobilizando a materialidade, também sim o conforto, assistência física. No entanto, nós não podemos desprestigiar de que precisamos amar o outro com todo o entendimento, entender o outro, compreender a sua própria dinâmica, poder avaliar como é que o outro funciona e poder racionalmente ser capaz de amar o outro na compreensão, para que a compaixão, que é o amor do coração, possa também vir, que é um outro pedaço do nosso ser ao amar o outro, que fala dessa dimensão mais do exercício de um amor com paixão pelo outro, a compaixão. E nós vamos aqui e acolá, amadurecendo nesta ou naquela área, e quando nós nos damos conta, nós estaremos amando o outro mais e melhor do que o amávamos há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, e quem sabe, chegaremos um dia a finalizar uma existência aos pés de Jesus, figurativamente falando, como Maria, que já conseguia escolher a melhor parte para estabelecer uma relação com o Mestre.